Como nós havíamos anunciado, nós vamos falar hoje sobre o envelhecimento. O envelhecimento que acontece no rosto. E para isso, eu estou com uma pessoa que é expert nessa área, doutora Luciana Matos. Doutora Luciana, a questão do envelhecimento no rosto hoje já não é uma preocupação só das mulheres, não. É dos homens também. Mas eu percebo que as mulheres estão assim, cada vez com a idade mais jovem se preocupando com isso. Conta para nós esse processo todo do envelhecimento no rosto. Então, o rosto é nosso cartão de visita, por isso existe uma preocupação tão grande. E com o envelhecimento, com o passar dos anos, existirão algumas mudanças importantes que denunciarão a nossa idade. O que, aliás, eu acho que todo mundo deve assumir a sua idade, cada época tem sua beleza, mas existem alguns tratamentos que podem deixá-lo com mais brilho, maior naturalidade. E já que temos esses recursos, acho interessante usá-los, né? Eu vou mostrar uma modelo nossa que é uma paciente jovem e depois vou mostrar um modelo com outra idade para a gente mostrar as diferenças que acontecem com o tempo. Então, doutora Luciana, a senhora vai mostrar a Daniela para nós. Isso, a Daniela é bastante jovem, tem 29 anos. Então, o que vemos numa paciente jovem como ela? O rosto ele vai ter um aspecto triangular, quer dizer, a gente vê a maçã bem elevada, a pele mais firme, um bom contorno da região mandibular, a pele, se você apertar, é uma pele bem firme, com brilho. Tem uma elasticidade, né? A musculatura vai estar toda no lugar, ela tem um efeito já lifting, todo levantadinho, né? A região da boca não vai ter rugas, né? Os lábios, né, são aumentados naturalmente, né? O pescoço também, você não vê nenhum músculo. Então, essa é uma paciente jovem. E com o tempo, algumas alterações vão surgindo. Então, existe uma perda óssea, porque existe osteoporose no corpo, mas a gente também perde osso no rosto. Então, o malar vai diminuindo, vai existindo uma flacidez nessa região, a musculatura vai mudando, então vai havendo uma mudança no rosto, um pouco, e aí você vai ter um aspecto, é mais ou menos o que acontece, um aspecto piramidal, porque toda aquela maçã do rosto, você vai diminuindo essas estruturas e elas vão se acumulando nessa região, dando um aspecto de maior volume na região mandibular. Isso pode ser revertido com alguns tratamentos e até um lifting cirúrgico, né, que o paciente pode A primeira usar. Consulta que a senhora faz, então, para alguém que queira saber se vale a pena algum tratamento de rejuvenescimento, então é exatamente essa análise que a senhora acabou de fazer, né? Exatamente, mas isso daí o médico que vai atender deve ter isso em mente para que ele possa devolver a naturalidade para a pessoa, para não ficar com um aspecto que denotando que fez, né, algum procedimento. Tudo deve ser ficar muito natural, bem leve, quanto mais natural, melhor. Né? E a gente sempre vai diante da queixa do paciente. Eu acho que os médicos devem tomar cuidado quando os pacientes querem cada vez mais, porque existe um limite. E o que a gente vê, às vezes, algumas reclamações, é que esse limite foi ultrapassado. Outra coisa que eu vejo uma queixa muito grande quando as pessoas falam: eu vi uma artista, eu vi uma pessoa que ela colocou muito botox na região da boca. E isso não existe. O botox ele nunca é aplicado na região dos lábios. Aí seria um preenchimento, ou um ácido hialurônico, ou algum outro preenchimento, existem vários. O botox, normalmente, ele só é aplicado na região superior do rosto, para que possa fazer um efeito lift e devolvendo a beleza do rosto. Deve ser feito também de maneira bem natural. Doutora, agora nós podemos pedir para o Eduardo nos acompanhar, que nós vamos ver a outro modelo. Quando aí já está numa fase de mais idade, então nós vamos ver quais são as diferenças. E depois a senhora mostra quais são as opções de tratamento, ok? Eduardo, vamos com a gente. Então, doutora Luciana, agora
nós já mostramos uma paciente jovem, agora nós vamos apresentar uma paciente que está com um pouquinho mais de idade, para a senhora fazer as comparações de como é que se apresenta esse rosto, então. Vamos lá, mostra pra gente. Então, uma paciente em torno dos 60 anos, ela vai ter um pouco mais de flacidez, a musculatura vai ficando mais flácida, né? A pele começa a apresentar vasinhos, manchas, né? É muito importante o paciente jovem já cuidar desde agora, abusando do filtro solar, evitando o sol, porque senão vai formar ruguinhas finas muito difíceis de serem tratadas, né? Então, a paciente já vai ter uma pele com menos firmeza, com mais flacidez e vai tendo aquele aspecto piramidal do rosto, né? O maior volume não vai ser na região de cima, né? Da região das maçãs, isso. Vai ser mais nessa região, descendo, né? Entendi. E seria interessante até um tratamento cirúrgico. Quando a paciente não quer fazer um tratamento cirúrgico, ela pode fazer alguns tratamentos como laser. Com o tempo nós perdemos o ácido hialurônico da pele, que é um fator hidratante. E nós temos, a indústria farmacêutica tem o ácido hialurônico, ele é bem leve, é isso que pode ser essa aplicado. seringa, doutora, que tem o ácido hialurônico e que a gente aplica para fazer o preenchimento. Exato. É esse que o pessoal fala que é botox nos lábios, mas na verdade não é. Isso daí pode ser aplicado na região dos lábios, né? Existem várias densidades do ácido hialurônico, existem alguns bem fininhos que você pode aplicar nessa região. Existe também um outro preenchimento à base de cálcio, então você faz uma aplicação um pouco mais profunda para devolver o que perdeu, né, a perda de massa óssea. Então você restitui o volume nessa região. E você pode fazer o botox na região superior para ter um efeito lifting, dar uma melhora no olhar, né? Pode fazer peelings superficiais e também o laser, né? Eu acho também interessante um tratamento novo que é a radiofrequência tridimensional. Ela é aplicada, tem várias ponteiras. Uma delas vai fazer com que a pele melhore o colágeno e tenha um discreto efeito lifting. E uma outra ponteira com vácuo vai diminuir esse duplo queixo, vai diminuir a gordura, melhorando o contorno facial. Tá ótimo. O botox também pode ser aplicado nessa região, né, em alguns músculos da região do pescoço. Isso vai relaxar e vai devolver a jovialidade para o rosto. São algumas técnicas bem interessantes. Ótimo. Doutora Luciana, nós vamos aguardar um pouquinho, vamos apresentar os nossos comerciais e continuamos com a nossa conversa, ok? Voltamos já já.